Café na praça. Ariana, qual é o teu café preferido? Olha, eu fico dividida aqui entre dois e nenhum deles é propriamente um café. Um é um bar, que é o Che, que é logo no início da Rampinha, em Ponte Lima, que acho que toda a gente conhece, e o outro é uma associação cultural em Refoios, que é o Mar, que essa já é mais desconhecida, mas que fazem eventos culturais. E o que é que gostas de fazer num café? Eu acho que regar boas conversas é uma boa resposta. Como é que costumas pedir o teu café? Eu prefiro pedir um bom copo de vinho tinto. Café na praça com Ariana Amorim. Sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Hoje temos a Ariana Amorim, que é de Ponte Lima, vive em Braga, é videógrafa e vamos ter muito que conversar porque eu não a conheço. Fiquei muito curioso para a conhecer e vamos ver como é que esta conversa corre. Ariana, obrigado por teres aceitado o convite para este café. Como é que estás? É meu. Está tudo bem. Dentro dos possíveis neste ambiente de pandemia. Começo contigo como tenho começado com toda a gente, que é te perguntando quando eras mais nova, o que é que gostavas de ser quando fosses grande? Essa pergunta é muito curiosa porque eu não sei especificamente se era esta a resposta que eu dava na escola, mas eu tenho sempre esta vaga ideia do que eu queria ser era patinadora de supermercado, porque vinha muitas vezes com os meus pais ao Feira Nova aqui a Braga às compras e eu achava aquilo fascinante, como é que alguém recebia dinheiro para passar o dia a andar de patins de um lado para o outro. Mas isso também quando eu era mesmo muito pequenina, depois foi avançando e não me lembro sequer disso ser uma questão, porque eu tinha tantos interesses e queria fazer tanta coisa diferente que nunca afunilei especificamente uma profissão. Mas sabes andar de patins? Sei. E a minha mãe chegou a fazer patinagem artística. Eu acho que devia ser uma junção de uma coisa com a outra, que aquilo fazia ali um encanto qualquer na minha cabeça. Não estava nada à espera. Tu ficaste triste quando deixaram Houve uma altura que deixou de haver a patinadora, não é? Pois foi. Mas chegaste a falar Eu acho com que... umas delas alguma vez? Não. Não? Não ficaste curiosa Não. para falar com ela? Ela Era não, muito ela pequenina. nenhuma. Sim, mas eu era muito pequenina, eu ficava só fascinada a olhar de um lado para o outro, com o meu carrinho para crianças, que eles também costumavam ter lá, então eu ficava mesmo só fascinada a olhar para aquilo tudo. E entretanto, de patinadora, chamemos assim, não é? Porque enverdaste por vários, tens um percurso que eu quero conhecer e hoje és videógrafa, certo? Sim. Conta-me um Então, bocadinho, como é que chegaste, no fundo fazemos o mesmo, mas tu não sabes isso, mas conta-me como é que chegaste até aí. É assim, eu sempre, desde miúda que sabia que queria ir para alguma coisa criativa, porque sempre gostei imenso de ler, sempre gostei imenso de cinema, sempre gostei imenso de música, só que na realidade não sabia o que é que queria fazer. Na escola foi andando. No 10º ano fui para artes, cheguei ao fim do 12º e ainda estava um bocadinho confusa e achava que queria, eu entrei em artes a achar que queria arquitetura, acabei a achar que queria design, fui estudar para Coimbra, design e multimédia, que já se começou aqui a fazer a ponte para a multimédia, acabei o curso e fiquei muito perdida a achar que queria design gráfico, mas arranjei um emprego como videógrafa e é o que estou a fazer neste momento. Ou seja, e mesmo o que eu estou a fazer neste momento, eu gosto muito do que estou a fazer, mas também não me imagino a fazer isto para a minha vida toda só. Mesmo que eu no sítio onde esteja faço vídeo, faço fotografia, faço alguma coisa de motion, muito pouco ainda porque estou a aprender, mas não sei, tenho muito esta sensação de querer saltar de um lado para o outro, experimentar várias áreas, sempre dentro da criatividade, mas experimentar, seja organização de eventos, também tenho muita curiosidade em escrita ou crítica ou jornalismo, tenho imensos interesses, então neste momento estou aqui, estou bem, mas amanhã não sei. Amanhã não sabes. Tu começas em Ponte Lima, já me disseste que passaste por Coimbra e depois foste logo para Braga? É assim? Sim, depois voltei a Ponte Lima mais 2 anos em que estive parada porque não conseguia arranjar emprego na área e depois vim para Braga. E estás em Braga há quanto tempo? Há 3 anos. Estás a gostar da cidade? Eu estou a gostar, mas é assim, eu acho que a nível cultural há oferta, mas não é tanta oferta quanto a que eu queria. Eu acho que o ideal Sério? para mim seria o Porto.
Sim. Ok. Porque, por exemplo, enquanto eu no Porto posso sair e encontrar uma noite de poesia quase todos os dias da semana, um concerto ou uma jam session, aqui em Braga já é muito mais difícil. Ao fim de semana há oferta, durante a semana há no Teatro Circo, mas pouco mais. E acho que a esse nível, acho que as pessoas acham que Braga é muito cultural e tem muita cultura, mas para a dimensão que a cidade já tem, acho que poderia evoluir um bocadinho mais. Sabes que isso também tem a ver com o ponto de comparação que tu faças, não é? Se estiveres a comparar, Sim, por sim, exemplo, sim. Braga com qualquer cidade-vila do Alto Minho, se calhar está mais à frente. Mas se estiveres a Claro, comparar claro. Braga com Guimarães ou com Porto, se calhar a coisa já é diferente, não é? Pois, claro, claro. Mas como é, a verdade é que Braga acaba por ser quase a terceira maior cidade de Portugal, não é? Uhum, E acho que, pronto, eles estão a fazer o caminho para chegar lá. E eu, uhum. neste momento, é que se calhar exigia mais do que o que existe. Queres Mas isso mais já é um porque problema queres. meu e eu reconheço totalmente isso. Falaste em poesia. Fala-me, gostas de ouvir poesia? Também declamas? Fala-me sobre isso. Fiquei curioso. Eu sempre, sim, eu sempre gostei muito de poesia, desde muito nova. Eu lembro-me de estar no quinto, sexto ano e a minha professora de português até, na altura, sugerir que me juntasse com mais 2 ou 3 miúdas que escreviam muito bem para fazer um compêndio de poemas nossos. Uhum. Porque eu já na altura escrevia para o jornal da escola e tudo mais. Entretanto, com o tempo foi sempre continuando a ler e apaixonada completamente por poesia, sempre a ver recitais na internet e etc. Quando cheguei, talvez aos meus 21, 22 anos, descobri todo um mundo de noites de poesia que não conhecia e que me apaixonaram completamente. Por exemplo, as do Pinguim Café, no Porto, que é assim um ambiente completamente pá, é surreal, é de outro mundo, porque as pessoas estão ali, pá, tudo para, estão ali numa cava a ler poesia, não precisas dizer poesia bem, só precisas de a sentir e acho que quando a sentes está tudo feito. Não é preciso ter a melhor dicção, ou o melhor sotaque, ou a melhor voz, que as coisas acontecem e pronto. A partir daí foi começando a participar em algumas. Eu faço parte da CAL, que é uma associação cultural em Ponte Lima, e também começámos a organizar em Ponte Lima sessões de poesia. Infelizmente só organizámos 4 ou 5 porque meteu-se a pandemia e ficou tudo parado, mas estávamos a ter uma adesão fixe para Ponte Lima, não é? Porque Ponte Lima é muito... O pessoal não adere ainda assim tão bem aos eventos culturais e a tudo que seja mais um bocadinho fora da caixa, mas estava a correr muito bem. Infelizmente meteu-se o Covid e a solução foi de vez em quando fazer os diretos no Instagram com a Ana, uma coisa muito espontânea, quem quiser participa. Opa, não há uma linha, um seguimento, não sabemos se aquilo vai durar meia hora, 10 minutos ou 2 horas como durou o último, mas a nossa ideia é mesmo estar ali, partilhar os poemas, chegar a mais gente e fazer um bocadinho a diferença. Não achas que eu falo por mim, dos géneros mais que se gosta ou se tem mais contacto quando estás na escola, mas depois com o tempo, ou desenvolves essa tua paixão, a paixão que tu tens, então acabas por naturalmente acabas por nunca, raramente contactar mais com a poesia na tua vida. Não sentes Sim, mas isso? eu também acho, e isto aqui já é uma sensação um bocadinho agridoce que eu tenho em relação à cultura. À cultura não, à educação neste momento. Eu acho que se calhar também não é dada da maneira certa, nem é dado os poetas, nem são dados os poetas certos para captar a Atenção. atenção dos adolescentes. Por exemplo, Primeiro, diz-me um que saía e outro que entrava. por exemplo, se calhar não sair totalmente, mas eu lembro perfeitamente que na minha altura Cesário Verde para mim era uma coisa extremamente contemplativa, que não tinha assim tanto interesse porque era um mundo que eu não percebia, e se calhar preferia ter dado um poema de Cesário Verde e 3 ou 4 de poetas contemporâneos como o João Habitualmente ou a Sónia Balocó ou assim, porque não se dá neste momento, pelo menos na minha altura, agora não sei bem Mas isso como é que também tem a está. ver com a própria época, porque a própria forma como o currículo de português estava, também falo da experiência que eu tive, estava organizado de certa forma também por épocas artísticas. Sim, mas mais uma razão, nunca
eu acho que nunca na escola, agora estou aqui a fazer andar para trás, mas acho que nunca abordei um escritor ou um poeta contemporâneo, e acho que isso é errado. Porque não há tempo. É importante conhecermos, mas é importante conhecermos o nosso passado, claro. Mas se calhar se abordássemos escritores contemporâneos, primeiro as temáticas iam dizer muito mais aos jovens e aos miúdos, e segundo até podia haver aqui uma possibilidade de os levar à escola, de entender o mundo deles e de criar ali um maior envolvimento com as crianças. E é isso que procuras também fazer na associação em Ponte Lima na Cal, é isso? Sim, sim. Nós com a Cal abordamos todas as áreas artísticas, fazemos concertos, exposições, workshops, fazemos de tudo um pouco. Mais concertos e exposições, porque também é o que é mais fácil e são as coisas a que temos mais adesão, porque nós temos um apoio muito limitado, recebemos um apoio da Câmara e depois o resto das receitas é em bilheteira e bebidas e assim. Mas também neste momento estamos sem sede, por isso torna-se um bocado complicado, temos que nos cingir um bocadinho às exposições nos espaços da vila, ou nos concertos, nos bares e por aí em diante. É de alguns géneros específicos de música ou é variado? É variado, é muito variado. Acaba por recair um bocadinho mais no rock, se calhar no stoner, porque houve um grande boom de bandas portuguesas aqui de cima, que acabaram por se revelar nos últimos anos, e nós também damos sempre prioridade à malta da terra e da envolvência. Mas temos um bocadinho de tudo. Olha, um evento muito interessante que nós costumamos fazer, fizemos 2 anos, depois do Covid já não conseguimos continuar, mas foi pena, era na Capela das Pereiras, que são concertos que são dados dentro de uma capela, que é uma envolvência completamente fora, e já tivemos lá música eletrónica, concerto de 2 guitarras, já tivemos uma performance de luzes, já tivemos muita coisa diferente, e é isso um bocadinho que nós queremos, é dar a conhecer várias coisas e não cingir apenas a uma. Mas também é assim, estás a dizer que o Covid parou muita coisa, mas também permite-nos estar a pensar já as pessoas vão estar sedentas de tudo e mais alguma coisa. Já estão a preparar o regresso em força, não é? Sim, sim, claro, mas por exemplo, quando tu não tens um espaço físico para prever as coisas, torna-se muito complicado. Para nós já era um desafio ter que ir aos sítios, convencer os proprietários. É uma logística muito complicada quando deixas de ter o teu sítio. Se nós tivéssemos a nossa sede física, se calhar até podíamos estar a desenvolver algumas coisas, por exemplo, durante o verão que passou, com as medidas de segurança, não é? Mas não tendo um espaço físico torna-se tudo muito mais complicado. O que estás-me a falar faz-me de certa forma lembrar da Velha Branca, em Braga. Sim, sim, foi uma pena também ter fechado, que era... Mas lá está, eu acho que estas associações, eu acho que as câmaras e o pessoal mais, não quero dizer mais velho, mas mais conservador, não consegue compreender a importância que estas associações têm. E são associações que conseguem chegar e integrar jovens e que os fazem ter gosto tanto pelo associativismo como pela cultura, como arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra, que foi uma coisa que eu ganhei muito quando entrei para a Cal, porque senão se calhar só ia ficar apenas em casa, ok, há uns concertos e assim, mas não passava pela experiência de organizar, de falar com os artistas, de estar ali a fotografar os concertos, a conhecer as pessoas que vão aos concertos e tudo mais. Já pensaste de outra forma que é, pelo menos eu sinto um bocado isso, que a cultura não é cultura. As pessoas vivem hoje em dia demasiado dependentes do subsídio que possa vir da Câmara, em vez de pensarem também na parte empresarial que também poderia, e na minha opinião deveria, sustentar mais esses projetos. Sim, mas por exemplo, no nosso caso não é assim tão fácil, porque nós neste momento não temos ninguém que não trabalhe. Não é isso. Repara, em vez do subsídio, em vez do dinheiro vir da Câmara, podia, por exemplo, vir dali das pedreiras de Arcozelo, alguma empresa, ou estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Porque a primeira coisa, logo o que disseste foi, às vezes as câmaras não têm, eu não estou a defender, nem estou a tomar parte estou a falar, neste caso estamos a falar da cultura, mas para mim isto é transversal às várias áreas, em que as pessoas vivem demasiado a pensar que tem que ser as autarquias a sustentar tudo, quando no fundo acabam por ser
empresas também, a própria sociedade civil que tem que dar para receber. Eu percebo. Pensei que estavas a dizer tornar a associação quase uma empresa Não, e ter uma pessoa a trabalhar o tempo inteiro. Não. Sim, o que estás a dizer faz todo sentido, mas isso já foi tentado no passado, pelo menos em Ponte de Lima, e não resultou muito bem. Não estou a dizer que agora não vai resultar. De facto, foi uma coisa que foi caindo no esquecimento porque o retorno não era muito. E é um bocado isso. Acho que a cultura em Ponte de Lima ainda é muito afunilada. Uhum. Ainda não se abriu assim tantos horizontes quanto isso. E uma prova disso é, por exemplo, o ano passado, este verão, mesmo com o Covid, o Ovídio, que era o responsável do teatro, Diogo Bernardes, organizam, não é, pela Câmara um mês em que todos os dias existia um concerto que era gratuito, com nomes como B Fachada, Surma, o Adolfo Luxúria Canibal, etc, etc. E era muito triste um concerto completamente gratuito, ao ar livre, com todas as condições de segurança, distanciamento, medir febre, etc. E tu chegavas lá e nem sequer tinhas um terço da plateia, se calhar ocupada. Isto para dizer que se as pessoas têm ali coisas tão boas, de graça, com todas as condições mais algumas, depois faz-te pensar, pá, também para que é que elas vão querer pagar para uma coisa que é completamente fora da caixa, que até devem pensar, aqueles, pronto, é uma banda de miúdos de cabelo comprido, andam ali perdidos, não vou dar dinheiro para aquilo. É um bocado esta a mentalidade que eu espero que mude, e também estou a falar, nós nos últimos anos não temos pedido apoio, atenção, e se calhar é uma coisa que podemos voltar a fazer, mas é um bocado este o sentimento que nós temos. Estou a gostar de ouvir. Conheces o festival o Ecos do Lima? Sim, mas eu por acaso nunca fui, mas conheço, sim. Ok, isto o que eu te queria dizer é o seguinte: o que estás a falar, essa vontade toda de fazer, foi o que eu senti quando eu conheço 2 ou 3 organizadores desse festival. Se recuarmos 30 anos, foi aquilo que fez o Festival de Paredes de Cor acontecer, e no fundo o Alto Minho acaba por ser uma forte incubadora de jovens que gostam de fazer diferente. Totalmente, aqui tem muitos exemplos disso. Eu, por exemplo, não costumo ir ao Ecos porque é na mesma altura que o Sul Rock, em Barcelos, e que é um festival que eu gosto muito, ou temos também o Sonic Blast, por exemplo. Mas olha, o Sonic é um exemplo perfeito. Eles foram expulsos de Moledo, basicamente, porque as pessoas achavam que aquilo era barulho a mais. E aquilo mete muita gente e gera ali muito Onde é que eles estão dinheiro e agora? turismo. Agora vão para a Âncora, mas ainda não foi feita uma nova edição, porque também o ano passado houve Covid, e este ano foi lançado em cena em Âncora, mas vamos lá ver se vai realizar ou não, porque pronto. Eu cheguei a ir a fazer uma reportagem a Moledo, ainda era na junta, naquela parte de cima da junta de Moledo. Sim. Mas lá eu está. Compreendo, sabes que Moledo é uma terra de calma, de férias, destinada para, não é bem o público-alvo do Sonic, não é? Pois, mas é uma semana. Pois. E às vezes é só as pessoas não quererem conhecer e até verem ali malta só cheia de piercings, tatuagens e, por exemplo, eu tenho uma experiência no Sonic que eu fiquei na casa com uma colega minha numa casa da tia dela e foi lá um senhor abrindo-nos o gás e ele virou-se para nós e disse: as meninas têm que ter cuidado esta semana, que isto anda aí cheio de gandulagem, que eu não sei, a minha até podem dizer que eles são médicos ou advogados, mas eu não acredito em nada disso. E opá, isto é uma coisa que é preciso desconstruir um bocadinho, esta ideia da aparência física corresponde a um estereótipo. Acho que já estamos no século XXI, isso já tem que ser ultrapassado. Temos que ir lutando diariamente, tu e eu e todos, para que isso vá mudando. Sim. Sabe, há uns, claro. Do Buzelas Metal Fest, também foi difícil ele implementar sem Buzelas, mesmo muito difícil, mas acho que hoje em dia já são aceitos de certa forma, já funciona propriamente, mas não foi fácil também. Há muitos. Também apareceu agora o Soundville, que é para esses lados, não sei bem a terra, agora já não me lembro que foi, mas há imensa oferta. O Milhões, por exemplo, mas Milhões é igual. O Milhões também está sempre para acabar por causa de financiamentos e etc. E o problema acaba por ser sempre um bocadinho este. Tens muitos livros atrás de ti, além da poesia, tens mais... Tenho. Não é? Tens tempo para ler isso tudo?
A maior parte que está aqui ainda não li, mas eu tento ir lendo. Eu todos os anos estabeleço uma meta de livros que quero ler, vai variando conforme a minha disponibilidade, claro, mas acho que a leitura é um método que estou a tentar implementar cada vez mais. Acho que faz mesmo toda a diferença, seja a nível de memória, seja a nível de conversas, de vocabulário. Acho que faz mesmo muita diferença. Por exemplo, este ano estou a tentar ler um Saramago por mês, fora as outras leituras, porque Saramago era um escritor que eu comecei a ler 4 ou 5 livros dele e fui abandonando. E foi uma cena que eu nunca entendi porque é que acontecia, porque era uma coisa muito... aconteceu, não quero continuar a ler este livro. E eu geralmente começo e acabo os livros sempre, exceto com Saramago. E este ano estou um bocado a contradizer isto. Às vezes não é fácil, mas também acho que as pessoas deviam cultivar o hábito da leitura, que é uma coisa que está a cair completamente em desuso. Sabes que eu não concordo com isso que estás a fazer. Se não gostas, não gostas e paras. Não tens que ver uma coisa até ao fim. Pois, mas percebo, olha, eu tentei ler no secundário e eu agora gostei, li O Homem Duplicado e adorei. Certo, mas há livros e livros, mesmo dentro do mesmo autor. Sim. Eu, pelo menos, claro. Se não estou a gostar e paro, e se calhar daqui a um tempo pego e gosto, mas se não está a rolar, não vale a pena. E para mim não tem problema nenhum abandonar os livros, porque há escritores que eu nem sequer pego porque já sei que não é a minha cena, ponto. Mas por acaso foi um desafio que eu me propus, isto para dizer que também é importante nos autodesafiarmos. O meu desafio foi ler Saramago, mas se calhar para outras pessoas é ler um livro por ano, mesmo que lhes custe. Acho que é um esforço bom de se fazer, porque a leitura de facto é muito importante. Sim, sem dúvida. E a fotografia? Tens uma máquina atrás de ti. Sim. Que também serve para filmar, eu sei, mas também disseste que gostavas de fotografar. Fotografia digital? Não? Como é que é? Sim, digital. Eu fui parar ao vídeo muito por causa da fotografia. Eu desde miúda que era a fotógrafa dos meus grupos, não é? Seja com o meu pessoal da natação, levava a máquina para as provas e fotografava, seja com os meus grupos de escola, e depois também, pronto, foi para a Cal, continuei a cultivar o mesmo hábito, porque era eu que fotografava os eventos, concertos, exposições. Lá na Cal acabei por me autodesafiar a começar a fazer uns pequenos vídeos, e foi assim que eu fui parar ao emprego de videógrafa, que cheguei lá, mostrei os meus vídeos, disse que era completamente amadora, que tinha aprendido as coisas sozinha, mas que estava disposta a aprender e pronto, comecei a trabalhar com vídeo, que também é uma coisa que eu adoro. Muito bem. E passou, já viste? Olha, nem estava a ver, nem estava a ver as horas, de facto. Queres puxar algum assunto, assim, só para acabarmos? Não, acho que já abordámos aqui tudo, um bocadinho de tudo que eu fui fazendo. Eu também não acho que tenha grande coisa para dizer, mas no que eu puder chegar um bocadinho achas que por acaso, até este momento, és a pessoa mais nova com quem falei, mas uma coisa tem a ver com a outra? Sim, mas não, nem é só pela cena da idade, é mesmo, não sei. Está bem, Ariane. Olha, obrigado por este café. Gostei muito de conversar contigo. E espero muito obrigada eu. Onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho? Assim, eu a nível de fotografia no Instagram, e depois podem seguir a Cal no Facebook ou no Instagram para estarem a par dos nossos eventos também, e o MAR, porque é uma associação irmã, mas fica em Refóis. Aliás, há membros em comum nas duas associações, e vamos nos vendo por aí, apareçam nos eventos. Exatamente. Ficou feito o repto da Ariana. Quanto a si, subscreva este canal do YouTube. É a primeira vez que estou a fazer isto, não tenho jeitinho nenhum para estas coisas. Mas o Café na Praça está no YouTube, está no Spotify, por aí afora. Se subscreverem é mais fácil depois saberem quando é um novo episódio. Muito obrigado e continuo desse lado.